Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 85 de 180, Testemunho, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 85 de 180, Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? João, capítulo 18, versículo 34. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Emanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos novamente com o capítulo Testemunho do livro Caminho, Verdade e Vida. Este título, Testemunho, Emmanuel que o colocou, é para nós darmos o nosso testemunho. E para melhor compreensão, ele utilizou desta passagem, que foi escrita por João em seu Evangelho, que respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Emmanuel inicia esclarecendo que a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Isto é, essa pergunta que Jesus fez para Pilatos, porque Pilatos estava falando sobre Jesus. Essa pergunta, ele diz que é mais extensiva, ou seja, nós podemos ver que é uma pergunta que tem uma grande extensão para a nossa compreensão.
Ele diz que compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Ele nos informa que nós temos que compreender esta lição aplicando nas nossas experiências religiosas. Diz, quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Ele está nos indagando agora. Quando nós, diante do Mestre, diante do seu Evangelho, por que nós dissemos que Jesus é o Salvador? É uma pergunta para que nós possamos pensar. Por quê? Nesta outra parte, ele ainda continua fazendo uma outra pergunta. Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Como este livro foi escrito em 1948, ele se reporta a discos fonográficos. Os discos fonográficos foram os primeiros discos que tocavam músicas na época, inclusive a manivela. Ele está perguntando se nós estamos repetindo como os discos fonográficos. Ou seja, você coloca o disco, ele toca, depois, se você colocar de novo, ele está repetindo ali a mesma coisa. Estaremos agindo como os discos, em repetição pura e simples de palavras ouvidas ou lidas, tanto faz? Emmanuel nos pergunta se nós estamos repetindo o que o outro falou, o que o outro sentiu. É isto que ele está querendo nos alertar. Estamos repetindo palavras sem ter sentido essas palavras? Ele continua dizendo, é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Ele nos informa que é necessário para que nós possamos dizer quais são os motivos pelos quais nós estamos dizendo que Jesus é o nosso Salvador e outras coisas mais. Diz ainda, não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Ele nos informa que nós não estamos completos se nós fizermos somente redizer encantadoras lições. Paulo de Tarso, por exemplo, ele teve uma experiência fantástica com Jesus. É claro que nós não precisamos ter a mesma experiência que ele teve. Cada um de nós teremos uma experiência diante das lições. Agora, nós, ao redizer encantadoras lições dos outros, que os outros sentiram, isto não é totalmente importante. É para que nós possamos perceber que nós também podemos e devemos ter essa experiência íntima nesta fidelidade com o programa divino. Cabe a nós buscarmos ter esta experiência. Diz, quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Não pode? Pode. Quando você se refere a uma pessoa qualquer, ela pode chegar até você, se ela ouviu ou ficou sabendo, e pode te perguntar, por que você falou de mim essas coisas? Baseado em quê? Olha que interessante a colocação. Da mesma forma, ao dizermos palavras dizendo que Jesus é o Salvador e outras coisas mais, alguém pode nos perguntar, baseado em quê você está dizendo que Jesus é o Salvador? Ah, porque fulano disse e Beltrano também disse e tal, né, o discípulo dele. Tudo bem, nós podemos até fazer isto. Mas e a nossa experiência? É exatamente isto que Emmanuel
e está colocando para nós, para que nós possamos aprender exatamente o que ele está dizendo. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. Desta feita, nós podemos fazer uma camisa com estampa de Jesus? Podemos, nada nos impede. Mas nós estamos colocando ele como um símbolo. E um símbolo, muitas vezes, a gente passa a não nos preocupar com os nossos sentimentos. E sim ter Jesus, por exemplo, muito distante de nós. É exatamente isso que acontece, inclusive, com os apóstolos. Nós temos que tê-los perto de nós. Na nossa intimidade, eles fazerem parte e nós fazemos parte da intimidade deles. Por isso que ele é um mestre vivo. Ele não é um legendário. Nesta outra parte, ele diz que as preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam. Mas a experiência religiosa permanece. Isto é muito importante. Ele está se referindo que as preocupações superficiais do mundo, de toda espécie, seja saber uma língua, por exemplo, ou outras experiências comerciais, de todo sentido, elas nos educam. Ele está afirmando isso. Educam o espírito. Mas elas passam. Agora, a experiência religiosa permanece. Vejam bem, nós, para evoluirmos, temos o aspecto intelectual e o aspecto espiritual. A parte intelectual é de suma importância e onde nós nos educamos, no sentido de entender as coisas. Agora, quando nós temos uma experiência religiosa, é quando nós estudamos o Evangelho de Jesus e passamos a sentir aquela situação, a sentir aquele mandamento que ele fala. Então, amar ao próximo como a si mesmo não se trata de uma simples frase ou uma bela frase, podemos assim dizer, mas é necessário que nós possamos sentir o que é amar o próximo. Mesmo que seja pequeno, mas nós temos que sempre começar esse sentimento de estarmos perto de Jesus. Ele diz que nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Ele está nos informando que não tem lógica nós sempre recorrermos aos patrimônios alheios, isto é, aos sentimentos dos outros, de pessoas que tiveram essa experiência com o Evangelho de Jesus. Elas tiveram essa experiência, elas sentiram, então passaram por o papel. As cartas de Paulo, por exemplo, que é um grande ensinamento, então elas sentiram, mas nós não temos ficar recorrendo sempre a eles. Nós recorremos, mas depois nós temos que ter nossas próprias experiências. E é o que ele diz, é útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, buscarmos a experiência que temos com o Evangelho. Então é necessário que nós possamos falar de nós mesmos, da experiência que estamos tendo, que nós estamos sentindo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo. Ora, veja bem como se dá essa questão de nós falarmos da nossa experiência com Cristo. Iluminar o coração com os ensinos do Cristo. Fazendo como? Estudando e praticando aquele Evangelho. Não se esquecendo de que nós temos que praticar. Por isso que ele diz, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Isso é fundamental, essa colocação. É fundamental essa colocação, por quê? Porque uma vez que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus e estamos praticando,
nós estaremos equilibrados tanto para os dias tranquilos quanto para os tormentosos. Há pessoas que, quando está tudo bem, mas quando vem a tormenta, ela se desequilibra. E é preciso que nós tenhamos, nos dias tormentosos, o quê? Um equilíbrio necessário. Vamos passar a tormenta? Vamos passar a tormenta. E como vamos fazer? E é aí que nós temos que ter esse manancial que nós já conseguimos, que é absorver o Evangelho de Jesus. É aí que nós vamos aplicar o que nós realmente aprendemos. E estamos exercitando. Na conclusão, ele diz: reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Emmanuel está nos alertando, dizendo que, ao conhecermos uma exemplificação dos discípulos fiéis, que nos inspira, como foi mencionado Paulo de Tarso, a experiência que ele teve, é louvável que a gente tenha isso como uma exemplificação. Ou seja, ele nos serve de exemplo. E muitas pessoas acreditam que não, ele é santo, a experiência com Jesus foi dele e só ele teve e nós não teremos. É exatamente isso que Emmanuel vem tirar, vem nos colocar que cada um tem a sua experiência. E Paulo de Tarso teve a sua experiência e agora ele diz: contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem. Isto é, eu vou ficar só falando de Paulo de Tarso, mas eu não estou vivendo, sentindo a exemplificação dele. Um sentimento parecido. É por isso que ele fala no final, olvidando o serviço que nos é próprio. Ou seja, esquecendo o serviço que cabe a nós. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que praticar o nosso evangelho dentro de nós, como ele colocou, que ilumina o nosso coração, e termos as nossas próprias experiências. É uma lição magnífica para que a gente possa cada vez mais nos estreitarmos com o Evangelho de Jesus e trazê-lo cada dia, todos os dias, para a nossa lida diária na relação com as outras pessoas. É exatamente isso que nós temos que fazer. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.